volta com o programa Orientes aqui com o padre Oswaldo Girolim Filho e aqui com esse casal magnífico que ficam na rasgação de seda aqui no intervalo, ele arrumando o cabelinho dela, fazendo declaração, tá uma coisa linda, que é o Laércio e a Glória. Tô acalmando ela aqui, porque... Calmando, né? Depois da pilha, calma que a gente já volta, É o seguinte, chegaram alguns comentários aqui, não são perguntas, são comentários, são depoimentos, né? Tem um que é do Azor Cândido, que ele é de Jaguariúna, São Paulo, e ele fala, eu tenho 57 anos de casado e vivemos muito felizes. Temos uma filha especial e, apesar de todas as dificuldades, nós somos um casal muito feliz, muito bem. É nas dificuldades que acho que o amor também cresce, se renova e... Que lindo. Outro comentário é da Maria Cristina Lima de Moura, ela é de Carmo, Rio de Janeiro. Ela é casada há 1 ano e é muito feliz. E diz que o casamento para ser feliz é colocar Jesus na frente, depois o amor. Ela está acompanhando o programa e envia um abraço a todos. Muito obrigada, Maria Cristina Lima de Moura. Lá do Carmo, eu tenho parentes lá no Carmo. Um beijo para todo mundo do Carmo que estiver assistindo a TV Século XXI. Já aproveito e faz já um merchan, né, pro pessoal. E tem também aqui a Maria Helena da Silva, de Botucatu, São Paulo. E ela fala, sempre quis ter alguém, mas nunca deu certo com ninguém. Gostaria muito de constituir uma família. Eu não sei quantos anos ela tem, ela não fala aqui, mas eu acho que sempre é... Sempre é tempo? Sempre é tempo. Eu tenho várias, na minha família mesmo, várias pessoas da minha família que casaram na terceira idade, porque foi neste momento que encontrou o parceiro ideal. Então, não desista, não desista. Às vezes o príncipe vem, não na hora que você imaginou, mas ele vem. E agora a gente tem um VTzinho. A gente perguntou o que significa amar para o senhor João Amati, que ele é aqui de Valinhos, é casado há 45 anos. Vamos ver o que ele respondeu. É o caso, quando você começa a namorar, é uma paixão, você não tem amor, é uma paixão à primeira vista, você simpatizou, você gostou, tal, com a aparência, com a fisionomia física, então você gostou. Mas o amor é só vivido, é só feito o amor no decorrência da união, do casamento, porque no dia do casamento você casou, mas a vivência do amor você vai adquirindo com o tempo no casamento, você vai amando. Daí sim, que é um amor verdadeiro, porque termina aquela paixão e é o amor verdadeiro que fica. E o que vocês acharam? O casal em love, o que vocês acharam desse depoimento? Vai crescendo, né, amor? Eu acho que o amor, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, né? É claro que não é aquele mesmo amor de quando você namorava, mas o amor eu acho que já existia ali no namoro, Não, já existia. né? Já existia no noivado e a gente casa e vai amadurecendo diante da nossa história, da nossa vida, da convivência, né? Da chegada dos filhos. E aí eu uso o que o padre colocou no início, né? Quando a gente vê até o sofrimento dos nossos pais, a luta dos nossos avós, a dificuldade de criar os filhos, apesar disso a fidelidade, quando a gente tem um ambiente que a gente já teve uma referência, quando a gente tem uma caminhada e aprende com a palavra de Deus, e aprende com a fé, e aprende com Deus, que o amor se vive na verdade, na fidelidade, como o padre colocou, então você já tem balizas, você já tem um corredor e você sabe por onde caminhar, porque a grande tendência é essa do encantamento, de se ficar só no primeiro momento. Só que a minha barriga vai crescer, meu cabelo vai cair, a minha esposa vai ficar gordinha, vão ter os problemas da vida, e se eu ficar só naquele encantamento, e é por isso que às vezes se critica um pouco assim as novelas, né? Principalmente na igreja, nas homilias ou nos encontros, porque é um cara lindo com a menina linda, numa casa linda, num carro lindo, perfeito, tudo né? perfeito. Tudo perfeito. Não A gente existe vida assiste perfeita. isso, acha que o príncipe existe, daí cobra da outra pessoa. Não existe nada Eu disso. acho que o príncipe da Renata ali do lado, ela não tá vendo. Já enxerguei, meu príncipe, já enxerguei. Mas, Gente. Renata, eu acho que o que o Laércio está falando, acho que é muito importante. O sentimento, no início, né, pela experiência que a gente vai tendo, o pessoal fala assim, mas que o padre, né? Mas, gente, mas o que a gente tem, assim, a possibilidade de vivenciar com um número enorme de casais, de conhecer as experiências, né? Acho que isso é que enriquece muito a vida do padre também. Então, por isso que às vezes dá para a gente comentar algumas coisinhas que a gente vai percebendo que o sentimento, ele é importantíssimo no começo, depois tem as alegrias, os prazeres, as novidades, aquilo vai. O pessoal parece que quando encontra uma dificuldade, o amor acabou.
Não, é exatamente aqui que a gente vai descobrir o que Vai é o te amor. provar o Exatamente quanto se nesse ama. momento é que a gente vai buscar. Que eu vou crescer. É que nem a oração. Por que eu rezo todo dia? Porque um dia eu vou precisar dessa gordurinha de oração que eu estou guardando, porque um dia vai fazer Desse frio. crédito. Exatamente, vou tendo esse crédito ali, porque um dia eu vou precisar do Espírito, vou precisar da graça de Deus, que eu vou acumulando na experiência de cada dia. Então, esse amor, essa amizade, essa experiência toda, ele vai crescendo. Pegando sua referência agora, seu exemplo da oração, a gente diz até que a vida cristã nos dá também uma referência para a vida profissional. Você vai aprendendo que você não pode gastar tudo, você vai aprendendo que você precisa de ter o crédito, você vai aprendendo. Então, esse juízo que não se quer ter, hoje existe um preconceito, né? As pessoas querem viver uma vida cada vez mais liberada e livre de qualquer compromisso. Isso não é vida. A gente vai se perder. Eu preciso ser comprometido, eu preciso fazer crédito, eu preciso saber por onde eu vou. O compromisso, a exigência me ajuda a crescer, faz com que eu me esforce mais, me dedique mais, busca onde está minha referência mesmo. Espera aí, como é que foi, né, num momento desse, quando vem uma doença séria, grave, você busca de novo a sua base, o seu alicerce, o seu referencial. Por onde que eu vou seguir e agora? Aquela velha história, como é que eu faço agora? Claro, você precisa disso. E essa hora, quando você busca aquela pequena referência, se torna imensa. Deixa eu só completar isso que você está falando, porque chegou uma pergunta, perguntando assim para vocês. Laércio e Glória. Primeiro também a pessoa quer saber se vocês vão ficar conosco sempre durante os programas de ação da casa. Uma vez por mês. O a programa gente vai estar evoluir por aqui. vários assuntos, né? Pelo já Vamos soube. evoluir por vários assuntos uma vez por mês. Vocês Os estarão aqui com a casais, gente. quando for casal, nós estamos aqui, né? Muito bem. E outra coisa, se você vai chegar a explicar a Bíblia, assim, alguns... Não sabemos ainda. A gente ainda não sabe, se é no Isso a próximo gente capítulo. não sabe ainda. Está nos planos de Deus, ele que sabe. Deus E provê. tem também nessa mesma... desculpa, olha, o nome daqui da pessoa que pergunta é Maria de Lourdes Davi Martinho. Ela é de Santo Antônio de Posse, em São Paulo. E ela pergunta também para o padre o que o senhor acha do segundo matrimônio, né, de pessoas separadas. Como que o senhor enxerga isso, trazendo para o contexto atual nosso, né? Eu acho que é uma realidade. Não dá para a gente dizer segundo matrimônio, né? O casamento, ele é indissolúvel, a não ser que algo possa dizer que esse casamento não foi válido. O casamento é nulo. Então existe, acho que aí vale um programa só para explicar isso, sobre O isso. exemplo que o senhor deu do casamento. exemplo que o Exatamente, senhor né? deu, Então, quer dizer, existem algumas questões de forma, existem algumas questões de documentais ou algumas questões de pessoa, de personalidade, que pode dizer se o casamento foi válido ou não. Isto é, aquele momento do casamento, algo não estava apropriado. Então, a igreja pode até, depois de um bom trabalho, feito num tribunal eclesiástico, dizer se esse casamento foi válido ou não. Se esse casamento sendo declarado nulo, então aí é uma possibilidade de um casamento, de um matrimônio. Não havendo, não há possibilidade. Agora, a realidade nossa é essa, né? Nem Não há tudo essa é perfeito. possibilidade do casamento, né? Igreja perante é o que geralmente toda mulher Exatamente. gostaria. Então, mas a gente sabe que há um número bastante grande, né, de separações. E as pessoas, eu acho que estão, desde a primeira vez, foram buscar felicidade, elas vão tentar novamente encontrá-la. Em muitos casos, padre, a pessoa não tem nenhuma disposição interior, às vezes pelo ferimento que já causou toda aquela relação, ou por ela não ter mesmo uma formação, ela talvez nem tenha interesse, intenção de buscar a nulidade e fica um só querendo arrumar a situação. Exato. E muitas pessoas vivem essa situação, né? Mas a igreja hoje vê com bons olhos, cuida desses filhos, se prepara para isso, já existe todo um trabalho, todo um estudo dessa realidade. Isso é muito importante, né? As pessoas, por exemplo, eu tive um caso em que uma mãe orientou a filha que se separou do marido, na verdade, o marido se separou, encontrou outra pessoa e foi embora. E depois de 20 anos, a mãe trouxe essa menina, essa moça, para a igreja, né? E durante 20 anos proibiu que ela comungasse, proibiu que ela participasse, porque era uma vergonha, mais isso, mais aquilo. E eu disse à mãe, mas como que a senhora colocou a sua filha fora da igreja? Porque existe muito preconceitos, mas existem preconceitos errados e fora da igreja, né? A igreja, como diz, a igreja tem todo um trabalho de segunda união,
volte para casa sempre, né? Uma pessoa que está separada, mas não tem um outro matrimônio, não convive com outra pessoa, ela continua casada. Diante da igreja, pode ser divorciada há 20 anos, 30 anos, ela continua casada. Isso não impede. Então, a primeira coisa numa situação dessa é cuidar da alma, né? Eu acho que é isso que a igreja tem, a cura de alma. Então, procure a sua igreja assim. Está separado, está amigado, está divorciado, seja o que for, procure sim, procure o seu padre, procure se orientar, vai ver na comunidade. Existem situações onde ela pode participar, outras não, mas em 99% ela pode participar. Pode, né, fazer ela parte. continua fazendo parte da igreja, a gente é pessoa, é batizado, é filho de Deus do mesmo jeito. Então, não coloque simplesmente por uma má informação ou por um preconceito social, que é muito mais social do que da própria igreja, há muito mais desinformação, que a igreja não aceita, que a igreja é isso. Eu fico doente com essas coisas, quando diz que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas quem perguntou isso? Quem falou isso? Ah, foi a vizinha, foi a tia, foi a não sei quem. Procure o seu padre, se oriente na sua comunidade. E olha, eu tenho uma... Você quer complementar? Complementa. Pode complementar. Eu sei. Não, ela já olhou para ele, não interrompe. Eu vi que tem uma submissão. Não, pode É comentar. A autoridade, pergunta tem fica essa pro obediência, não, o padre fica pro também. próximo Né, bloco. padre? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, pode complementar, por favor. Não, é sobre esse aspecto que o padre disse mesmo, porque tudo está dentro do mesmo contexto. A gente não procura o que é a verdade na sua raiz, na sua totalidade. A gente quer o caminho mais fácil. Sim. Eu estou correndo muito, estou muito atarefado, depois eu vejo isso e a gente vai acumulando pequenas insatisfações, não resolve as situações e elas se tornam grandes conflitos. Não é? A gente vê aí nos países, na sociedade, aquilo que é uma pequena dificuldade também na relação a dois. Se você não resolve, ela depois vai crescer e um dia você vai... porque aquele dia você fez isso, e você volta naquela situação que não está resolvida. Então, esse é o contexto, porque muitas pessoas começam a rotular situações a partir daquilo que não foi bem resolvido. Sim. Então, um caso é esse. Não, eu agora estou no meu segundo casamento, agora eu sou feliz. Por que não aceitam se agora que eu sou feliz? Mas quem disse que você teve a mesma postura antes do que você está tendo agora? Que agora você já sofreu, agora você já está disposto a ir fundo, agora você vai na raiz das situações, agora você não quer correr o risco de passar pelo que passou, agora você está fazendo o que devia ter feito no início. Então, tudo bem, houve um acidente de percurso, por isso a igreja é misericórdia. Não é? Mas eu gosto dessas situações porque elas refletem a verdade. Então nós precisamos ir a fundo. Eu nunca brinquei e não quero brincar, porque aqui está a minha vida. E eu vim aqui para ser feliz. Eu vou até o fim, né, Moizinho? Gente, esse casal é incrível. Eu vou ter que chamar o próximo bloco. Vocês namoram no intervalo. Tá bom? Vou chamar o próximo bloco, mas assim, lembrando, vou chamar o intervalo. Lembrando o telefone para participar, 019-3871-9620. E o e-mail, oriente-se tudo junto, @tvseculo21.org.br. A gente volta já.